Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras da TV Justiça está na Embaixada do Uruguai. Nós vamos entrevistar o embaixador Guillermo Badias. Esta entrevista faz parte de uma série que a TV Justiça, que o nosso programa faz, com embaixadores de outros países no Brasil. Nós queremos saber o que eles pensam sobre algumas das principais questões mundiais e também sobre as relações com o nosso país. Então, vamos à entrevista do embaixador do Uruguai. Guillermo Badias tem 69 anos, é doutor em diplomacia pela Universidade da República do Uruguai e tem 45 anos de experiência como diplomata. Exerceu vários cargos multilaterais e bilaterais na América Latina, Europa, Ásia e ONU. É embaixador no Brasil desde 2020 e foi embaixador do Uruguai na China, na União Europeia, Bélgica, Luxemburgo e perante a Organização Mundial do Comércio e ONU. Também foi vice-ministro das Relações Exteriores e principal negociador diplomático do Uruguai no Mercosul entre 1992 e 1996. Fala 6 línguas, é professor universitário e adora remar, pilotar lanchas e velejar pelo Rio da Prata, pela costa da América do Sul, pelo mundo. Embaixador, muito obrigado pela entrevista. Bem, o Uruguai é um dos países latino-americanos que não reconhecem a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Qual é exatamente a posição do Uruguai? Por que não reconhecer? Não é somente o resto do mundo que está demandando ao presidente Maduro transparentar esse processo, mas também está sendo contestado por um povo venezuelano. Infelizmente, o que vemos nas últimas horas é uma terrível repressão ao direito de protesta pacífica, um protesto do povo e também a comunidade internacional, em seu conjunto, está demandando que essa página não é virada assim por decreto, por decisão presidencial. Então, infelizmente, contestando a pergunta, isso vai continuar e a pressão internacional vai continuar, porque nós podemos permitir, na América do Sul, especialmente na América Latina, nós podemos permitir tal tamanho de violentação não somente dos procedimentos eleitorais, mas dos fundamentos de uma sociedade democrática como deve ser. Um outro país das Américas terá eleição neste ano presidenciais. Em novembro, os Estados Unidos escolhem ou Donald Trump por um lado ou Kamala Harris por outro. Que consequência o senhor acha que pode haver? Eu diria, de um ponto de vista, querido Guilherme, eu acho que as coisas não vão mudar muito. Um ponto de vista que é muito importante para o Brasil, para o Uruguai, para a América Latina, que é aquele da política comercial, que é muito importante. Eu não vi, infelizmente, uma grande virada quando mudou a presidência do Trump para o presidente Biden. A política comercial continuou sendo, eu digo isso com muito respeito, mas também reconhecendo a situação, que não mudou muito respeito, por exemplo, à Organização Mundial do Comércio. Tá? Essa instituição permanece fraca, os organismos multilaterais permanecem fracos. O que devemos nós, do meu ponto de vista pessoal, apoiar é que essa polarização ao nível mundial, aquela espécie de nova Guerra Fria, eu sempre digo, as guerras frias são frias no norte, mas no sul são bem quentes. Os anos 60, 70 foram bem quentes para nós. Nós deveríamos ver isso com muito, muito cuidado. Temos um fenômeno de polarização a nível das sociedades e também polarização a nível geopolítico mundial. E isso não é bom para ninguém. É isso que nos preocupa. É o pragmatismo, se você quiser, da nossa política exterior, que temos que olhar um pouquinho mais aos problemas
que ultrapassam a geografia política e não ter um posicionamento ideológico que nos divida como humanidade. Agora sim vamos falar da eleição no Uruguai. São eleições presidenciais também. Exatamente. No caso do Uruguai, o que pelo menos a mim chama muita atenção é que ele parece ser uma ilha no meio desse mundo de polarização política. É um país onde essa polarização, pelo menos até onde a gente pode ver, não se manifesta de uma forma tão dura, tão raivosa como às vezes a gente vê. Inclusive, há um evento muito interessante, a posse do presidente Lula. Vieram o presidente Lacalle, veio também Júlio Maria Sanguinetti, que foi presidente 2 vezes nas décadas, Exatamente. ou na década de 90, né? 80 e 90. 80 e 90, e veio ainda Pepe Mujica. O Pepe. Sim, um é de direita, digamos assim, o outro de centro-direita, o terceiro de esquerda ou de centro-esquerda. São posições políticas diferentes, isso é que é importante. Os 3 vieram juntos. O que significa esse gesto do Uruguai? Nós sentimos nesse momento, os 3, o presidente, os 2 presidentes eméritos, e aqui a embaixada, sentiu que era um momento bem importante da nossa história com o Brasil, de demonstrar a importância do republicanismo, a ideia de que uma democracia republicana é aquela que respeita normas básicas de funcionamento. Não tem ninguém mais diferente que esses 3 personagens importantíssimos na nossa história. Todos os 3 dando uma señal de que essa forma de, particularmente na América do Sul, na América Latina, que funciona uma república, né? Um reconhecimento de que são 3 servidores públicos. Eles não são mais importantes que o processo, que eles não são mais importantes que a história. É isso que projeta eles na história, que eles reconhecem os limites de um servidor público. E essa é a homenagem que nós pensamos fazer à democracia na República Federativa do Brasil. Eu me emociono quando me lembro desse momento. Além disso, tinha que ver a camaraderia entre eles quando passeavam aqui na Brasília. Convivem civilizadamente. Convivem civilizadamente, tendo ideias muito diferentes entre os 3, né? Ainda falando do ponto de vista da polarização, há uma preocupação crescente no mundo inteiro com o papel desempenhado pelas chamadas redes sociais, né? Elas são instrumentos, muitas vezes, de projetos autoritários, antidemocráticos e de embates muito sérios que causam uma certa desagregação. O senhor diria que essas redes precisam de mais controle? E se sim, que controles seriam esses? Controlar é uma palavra sempre, controlar desde o poder público é uma questão que tem que ser utilizada com extremo cuidado. Porque quando estamos falando de formas de potencial restrição à liberdade de expressão, é uma questão que temos que dar com muito cuidado. Mas, nesse caso, não é liberdade, porque você tem acesso a questões que você pensa que são verazes, que são a verdade, é fake news, não? O problema de fake news, sobre tudo isso. Como regular isso? Bom, primeiramente, ter as mesmas condições de defesa daquelas ideias e pessoas que são atacadas, né? Segundo, quando se trata de fake news, temos até velhas leis, no caso do Uruguai, temos leis para combater isso, quando se trata de difamação, por exemplo, de pessoas públicas. Então, tem alguns velhos instrumentos que nós já tínhamos para a imprensa, que deveriam ser adaptados para as novas tecnologias, justamente. Os parlamentos têm que trabalhar nessa questão a partir desses princípios. Preservar a liberdade, mas que a liberdade não se transforme também em uma ferramenta para manipulação ideológica. Por vezes é a própria sociedade que leva para o judiciário questões que têm que ser resoltas de outra forma, que não são parte de um processo penal, de um processo civil, né? Mas que
estão sendo levadas, eu vejo permanentemente isso também no Uruguai. Então, eu acho que aí, novamente, temos que dar prioridade ao critério da representação popular. Onde que está a soberania? Melhor e diretamente representada? No Congresso. Cabe ao Congresso regular essas matérias. Cabe ao Congresso, como representante direto da soberania popular, a ser mais executivo, né, na forma de legislar. Esse é o meu ponto de vista. Vamos falar da ONU agora. Há propostas mundo afora pela reforma, ou por reformas de uma forma geral na ONU, especialmente no Conselho de Segurança. Há países que reivindicam, inclusive, a ampliação do número de assentos permanentes. O Brasil é um deles, reivindica a participação. Há casos também da Índia, do Japão, da África do Sul, outros países que reivindicam. Como é que o Uruguai avalia tudo isso? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Estamos naquela série de entrevistas com embaixadores de outros países no Brasil. E hoje a nossa conversa é com Guillermo Bages, embaixador do Uruguai em Brasília. Embaixador, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor nos falasse sobre as propostas que existem de reformas na ONU, especialmente no Conselho de Segurança. Brasil, Índia, África do Sul, Japão, me parece Alemanha também. Vários países pedem essa reforma do Conselho de Segurança, inclusive com a participação deles próprios como membros permanentes. Como é que o Uruguai avalia isso? Bom, o Uruguai está a favor dessa reforma das Nações Unidas em geral e do Conselho de Segurança. Essa é uma posição bastante antiga, eu diria. É claro que o Conselho de Segurança reflete o equilíbrio de poderes resultante de 1945, né? Da pós-guerra, a segunda pós-guerra. E agora o mundo tem mudado. Dito isso, é bem claro que uma reforma, especialmente do Conselho de Segurança, vai passar por um período, do meu ponto de vista, muito longo. Por quê? Porque tem que concertar-se previamente posições que refletam também o novo esquema de poder. Estamos passando por um momento bem interessante na história da humanidade, que é o retorno da China ao poder que sempre ocupou no mundo. Então temos que restabelecer um diálogo capaz de dar-nos as condições que hoje não temos para começar a falar da reforma. Na Organização Mundial de Comércio também mudou completamente aquilo que nós tínhamos em 1948, 47, 48, quando foi debatido isso. É uma pena, porque um mundo sem regras, esse é o principal problema que nós temos. Um mundo sem regras é um mundo simplesmente de poder, de forças de poder. Essas forças de poder têm que conviver com um mundo de regras, de organizações que funcionam. A Organização Mundial de Comércio, nesse momento, não temos um muito bom sistema de soluções de diferenças, mas não temos um órgão, o órgão de apelação, que está vazio, não tem integrantes. Por quê? Porque, entre outros, os Estados Unidos não deixou repor os juízes que foram ficando, terminando o seu rol. Então, se está esvaziando o sistema multilateral, seja do ponto de vista político, porque não representa a distribuição de poder atual, seja porque, no caso do comércio, o sistema de soluções de diferenças
tem se vaciado de pessoas, não temos titulares. Então, tudo isso é porque não tem um modus operandi entre os China, principalmente, não unicamente, China e os Estados Unidos. Temos que contribuir no restabelecimento desse diálogo entre todos nós, não somente eles, e reconhecer as potências emergentes que nós temos também. Tá? Então, nós estamos a favor da reforma, nós apoiamos, o Brasil também, mas, do meu ponto de vista, essa é uma visão pessoal, eu acho que não podemos revisitar esse tema como fazíamos 20 anos atrás. Né? Por quê? Porque tem mudado e temos que restabelecer primeiro uma convivência entre os países, um diálogo entre os países que hoje não temos. Bem, já que o senhor gosta tanto da questão econômica, eu também gosto, diga-se de passagem, vamos falar um pouquinho do Mercosul. Com gosto. A imagem que se vê, que no Brasil talvez se tenha a respeito do Uruguai, é de que o Uruguai privilegia relações bilaterais econômicas e não por meio do Mercosul. Eu estou errado? Sim. Mas vou explicar por que creio que está errado. Nós não privilegiamos negociações bilaterais. Nós dizemos ao contrário. E isso falaram o presidente Lula com o presidente Lacalle Pou no janeiro do ano passado. Nós queremos negociar acordos de livre comércio através do Mercosul. Mas isso está mostrando-se muito, muito difícil. Eu comecei em 1997 como embaixador na União Europeia e começamos aí essas negociações entre o Mercosul e a União Europeia, desse momento. Até 2024 não conseguimos. Quando o Uruguai entrou no Mercosul, abriu sua economia para os outros 3 países, principalmente para Argentina e Brasil. Isso significou que o Uruguai se abriu ao mundo, porque abrir-se à Argentina e ao Brasil, para nós, é quase como abrir-se ao mundo. O contrário não aconteceu, porque Brasil, ao se abrir à Argentina, Paraguai e Uruguai, é uma pequena questão. O resto da economia não foi exposta a uma competição, né? Como o caso nosso. O caso nosso significa que nós pagamos já. É muito caro, porque isso traz uma transformação total da economia do Uruguai, do aparato produtivo, que foi, eu diria, mudado. Tivemos uma revolução interna de ajuste à abertura econômica a um gigante até industrial como o Brasil com a Argentina. Então pagamos esse custo. Um parênteses apenas, o resultado é negativo na avaliação do senhor? Não, totalmente positivo, totalmente. Ninguém tem, mas custos tivemos, custos sociais e custos políticos. Por quê? Porque muitos dos mudamentos acontecidos entre esses 3 líderes que estávamos falando aconteceu a causa das reações sociais naturais. E os sacrifícios tive aí. Né? Gente que perdeu o seu emprego porque tuvo que ajustar-se a outras formas de produção. A nossa Seguridade Social também aumentou seus custos. Tivemos um ajuste, em breve, tivemos um ajuste econômico e social muito importante a partir dessa abertura. O mercado comum entre 4 países assim de diferentes tem custos diferentes, não porque sejamos mais pequenos, é porque as economias são bem diferentes. Então, o Uruguai, em particular, pagou muito caro. Então, nós consideramos que temos direito agora, não para fazer nada que vá a ser negativo para o Brasil, mas que temos direito a ir um pouquinho mais cedo, mais temprano, mais rápido. O senhor perguntava se
o resultado é positivo ou não. Olha, Brasil continua a ser o principal sócio comercial do Uruguai. Ponto. Por vezes, a China sobrepassa, por vezes é segundo. Então, aí está a demonstração. Nós gostaríamos também poder exportar mais para a Argentina, mas está uma situação econômica muito difícil. Não é fácil construir um mercado comum sem coordenação macroeconômica entre os 4 países e sendo países bem diferentes. A nossa tarefa, o nosso objetivo foi bem alto. 4 países, sem órgãos supranacionais. Entre os 4, combinarmos, sem coordenação macroeconômica, fazer um mercado comum, muito difícil. Mas esse objetivo devemos mantê-lo, né? Devemos continuar. Mas não podemos nos afastar do mundo. Temos uma prova de que funciona bem. Nós fizemos a mesma coisa, negociamos individualmente com o México, né? Ninguém brigou nesse momento. Depois foi Brasil, depois foi Argentina também. E agora todos temos os nossos acordos bilaterais com o México sem nenhum problema. Uma última questão. O Brasil recebe no ano que vem a chamada COP30. O senhor próprio citou a questão climática como uma das 3 mais importantes desse momento histórico que a gente vive. Exatamente. O que o senhor espera da COP30? Para onde deveria caminhar o combate ao aquecimento global? Eu acho que o governo brasileiro, a sociedade brasileira em seu conjunto está trabalhando muito bem, e nós participamos disso. Segunda coisa, de não culpabilizar a agricultura, né? A energia é o principal problema, né? A geração de energia, a utilização dessa energia na pegada de climática. Então, a defesa da nossa agricultura, quando falo de nossa, é comum, o Mercosul e além do Mercosul, porque nós temos formas muito sustentáveis também que não são reconhecidas nos países. Então, o reconhecimento do esforço vai além das medidas que nós estamos vendo até agora. Por exemplo, insisto, a agricultura que é muito sustentável. A forma nossa de produzir é bem diferente da Europa, né? Como é reconhecido isso? Paga melhor o nosso produto? Não. Então, responsabilidades comuns, sim, mas diferenciadas também. Países que têm os recursos econômicos têm que finalmente aceitar um compromisso maior nesse sentido. Pagar a maior parte da conta. Pagar a conta, porque é bem fácil, né? Escalar o desenvolvimento, depois a escala tirar para que ninguém possa subir. Isso não dá mais, isso já conhecemos esse truque há tempo atrás. Eu acho, do ponto de vista da política externa do Brasil, eu acho que essa deveria ser a área prioritária número 1, número 2, número 3 do Brasil, porque Brasil, nós, sócios do Brasil, nossa região, é parte da solução. Então o mundo tem que reconhecer isso, tá? Eu gostaria de ver Brasil continuadamente focalizado nessa matéria. Aí está o soft power do Brasil também. Nós somos parte da solução. Então, o reconhecimento dos esforços que nós estamos fazendo, o reconhecimento que nós não fomos parte dessa situação originalmente, né? O nosso desenvolvimento industrial não começou em 1750, né? Infelizmente, né? Então, nós não pagar a conta por iguais não é possível. E isso não adianta pequenos fundos aqui, eu vou te ajudar aqui e lá, né? Com assistência, né? Não, temos que ter um compromisso, como foi convenido em 2015. Olha, 2015, eu sempre digo, né?
2015 foi um ano muito positivo para as relações internacionais. Nós conseguimos lá o grande programa, né? Agora parece que a Agenda 2030 é a agenda do diabo, né? Eu escuto, aqui em Brasil especialmente, a gente, essa Agenda 2030... Ninguém lê, né? O read it, né? Leia o conteúdo, quais são os objetivos, quais são os metas, quais são os indicadores. Ninguém vai poder contestar isso. Isso foi convenido por todos. Não foi por um governo, não foi por Nações Unidas, foi convenido por todos. A mesma coisa aconteceu com o Tratado de Paris, 2015. Aí chegamos a um ponto, do meu ponto de vista, um clímax do funcionamento do multilateralismo que nós temos que recuperar contra essas narrativas absurdas, sem nenhum conteúdo lógico, sem nenhuma crítica fundamentada, né? Então, recuperar esses convênios, os fundamentos desses convênios, tem que ser uma proposta, e aí o Uruguai vai estar sempre junto ao Brasil, trabalhando juntos. Muito bem, eu conversei com o embaixador Guilhermo Vages, embaixador do Uruguai em Brasília. Embaixador, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi um prazer. O prazer foi meu. Me desculpa por meu portunhol, mas ótimo. um prazer de recebê-los e parabéns por esse programa e por o esforço do Poder Judicial também de ter uma televisão pública dessa qualidade. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. Nós é que agradecemos. E na semana que vem nós estaremos de volta com outra entrevista com o embaixador estrangeiro aqui em Brasília.